Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. A paz do Senhor a todos. Nesse domingo de Páscoa, nesse domingo da ressurreição de Jesus Cristo, eu gostaria de deixar uma mensagem para o seu coração nesta hora. Quero ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, versículos de 1 a 6, que diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Amém. Esse é o texto que eu gostaria de deixar no seu coração. E gostaria de fazer uma reflexão a respeito deste assunto. Nós, como cristãos, devemos celebrar a Páscoa ou a ressurreição? Então vamos ver. A Páscoa é uma festa eminentemente do povo de Israel. A origem da Páscoa é decorrente da 10ª praga que Deus imprimiu ao faraó para forçá-lo a libertar o povo de Israel, que já estava lá escravizado há mais de 400 anos. E a 10ª praga consistia em que à meia-noite de um determinado dia, o Deus do povo de Israel passaria a meia-noite executando o primogênito de cada um dos filhos do Egito, a começar de Faraó, e se estenderia até os animais. E a ordem para o povo de Israel é que cada família deveria escolher um cordeirinho ou um cabritinho de 1 ano, o melhor que tivesse, e no dia determinado deveria sacrificar esse animal na parte da tarde. E com uma bacia, conforme as recomendações de Moisés, deveria o sangue ser aparado, e com um isopo, um tipo de pincel feito de planta, como a planta, uma folha de coqueiro, por exemplo. Então, com aquele isopo, deveria este sangue ser passado nas ombreiras e no vergal, ou na verga, de cada porta. Então, durante a noite, o cordeiro deveria ser assado e comido com pães asmos, também chamado pão da pressa, com ervas amargas, para lembrar as amarguras que o povo passou durante o tempo de escravidão no Egito. E à meia-noite, então, o anjo do Senhor passaria para executar cada primogênito de cada casa no Egito. E na casa que tivesse passado o sangue do cordeiro, então o executor passaria por cima dessa casa, passaria no alto, pularia essa casa. Isso é exatamente o que significa a palavra Páscoa em hebraico. Pesar, passar por cima. Então, a casa que tivesse a marca do sangue, o anjo executor pularia aquela casa. E assim, de fato, aconteceu. O anjo passou e executou cada uma dos primogênitos das casas em que não havia a marca do sangue. E diz o livro de Êxodo, lá no capítulo 12, versículos 29 e 30, que havia um grande clamor no Egito, porque não havia uma casa que não tivesse um morto. Enquanto nas casas dos hebreus, ninguém se perdeu por causa da marca do sangue. Então isto é Páscoa para os hebreus. E a Páscoa deveria ser celebrada conforme a recomendação da palavra de Deus, como um estatuto perpétuo para sempre no meio do povo de Israel. Então esta é a Páscoa dos hebreus. Agora, qual é a conexão que a Páscoa dos hebreus, do povo de Israel, tem com o cristianismo?
É isso que nós queremos ver então. A conexão é que desta nação de Israel, povo formado pelo próprio Deus, nasceria Jesus na plenitude dos tempos, conforme está escrito lá em Gálatas capítulo 4 e versículo 4 também, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. E Jesus é o cumprimento exato da primeira profecia feita por Deus lá no Jardim do Éden, quando Deus decretava a sentença do diabo. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, está escrito, E porei inimizade entre ti e a mulher, o diabo, a serpente, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E da semente da mulher, Jesus, a cabeça da serpente, seria esmagada. Foi Jesus quem esmagou, quem venceu o diabo lá na cruz. Por outro lado, a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, o calcanhar de Jesus. É uma referência nesta profecia ao golpe baixo tramado pelo diabo para condenar Jesus à crucificação. Lá na crucificação, Jesus teve literalmente os calcanhares feridos pelo transpassar dos cravos da cruz. Enquanto a Páscoa dos hebreus é comemorada para celebrar a libertação do cativeiro do Egito, a Páscoa nossa, que é Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual, nele nós celebramos a libertação do cativeiro do pecado, porque o pecado condena e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória da presença de Deus. E nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo 3, 23, que diz que todos pecaram, diz também lá no capítulo 6 e verso 26, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa praga chamada pecado que condena o homem ao inferno. Só Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é capaz de tirar a mancha do pecado da nossa alma. E foi exatamente no período da Páscoa dos hebreus que o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós, foi imolado em nosso lugar. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 5 e verso 7, Jesus, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. A diferença é que o Cordeiro dos hebreus morre e continua morto, mas o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que foi morto em nosso lugar, Jesus Cristo, que é a própria vida, morreu, mas tornou a viver, porque Ele é a vida. Ele disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus voltou a viver, porque Ele mesmo é a própria vida. Cristo foi sacrificado, mas voltou a viver. Como havia dito lá em Mateus capítulo 16 e verso 21, quando ele começava a explicar a respeito disso aos seus discípulos. Jesus, desde então, começou a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus já sabia de tudo isso quando veio ao mundo. Ninguém jamais tiraria a vida de Jesus, caso Ele não quisesse, porque Ele é a própria vida. E olha o que Jesus disse a respeito disso, lá em João 10, versículos 17 e 18. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Agora no versículo 18. Ninguém me tira de mim. Eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder
para tornar a tomá-la. É Jesus dizendo: eu dou a minha vida por amor a você porque eu quero. Mas eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para pegar a vida de volta. Eu tenho poder para trazer a mim mesmo a própria vida, porque eu sou a vida. Amém? Glórias a Deus por isso. Então Páscoa é Jesus, Páscoa é festa, Páscoa é vida, Páscoa é vitória sobre a morte. Lá em Isaías 53, versículo 5, diz assim, que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, ele é o príncipe da paz, Jesus, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então esta é a nossa Páscoa, Jesus Cristo. Então devemos celebrar Jesus como a nossa Páscoa e devemos celebrar a sua ressurreição como a nossa vitória sobre a morte. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos valer de Jesus durante a nossa vida aqui, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o único acesso a Deus é através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então precisamos receber Jesus como a dádiva de Deus para nós. Lá em João capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira indescritível, não conseguiu descrever a dimensão do amor de Deus, faltaram-lhe palavras. E ele disse: porque Deus amou o mundo de que jeito? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Devemos receber Jesus como a dádiva de Deus que nos proporciona a vida eterna. E a vida eterna só nos é garantida pela ressurreição de Jesus Cristo. De nada valeria Jesus Cristo ter sido morto por nós se ele não tivesse ressuscitado. Ele morreu como havia dito, mas ressuscitou no terceiro dia, como disse que faria. E nós lemos isso, repetindo o texto que lemos lá no começo, entre outros textos lá em Mateus 28, de 1 a 6, que fala que as mulheres, no primeiro dia da semana, no domingo, bem cedinho, foram ao sepulcro e acharam o túmulo aberto, violado. Elas, assustadas, olhando aquela cena, o anjo que estava ali sentado na pedra disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. E o verso 6 conclui: mas ele não está aqui, porque já ressuscitou. Amém? Então Jesus é a nossa garantia de vitória sobre a morte. Ressuscitar com ele é a nossa fé. Ressuscitar com Jesus é a nossa esperança. Ressuscitar com Jesus é a mensagem da fé cristã. Lá em Daniel capítulo 12, verso 2, está escrito que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Em Jesus você pode ressuscitar para a vida eterna. Opte por Jesus. Ele é a nossa vitória. Amém? Vamos orar. Querido Deus, te louvamos e te agradecemos pela expressão indescritível do teu amor, enviando-nos seu Filho amado, Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E obrigado, meu Pai, porque eu reconheço que sou pecador. E reconheço que não há ninguém que possa tirar o meu pecado a não ser o teu amado Filho Jesus. E me lembro que a tua palavra diz que se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, porque ele é a própria luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Purifica-me, ó Pai, de todo o pecado. Purifique também, Senhor Deus,
a todos quantos estão ao alcance desta mensagem nesta hora, querido Pai, e que nós possamos confessar os nossos pecados a Ele, Jesus Cristo, como diz na primeira epístola de João, capítulo 1 e verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Abençoe, papai querido, todos que ouviram esta mensagem e que todos possam ter a certeza que em Cristo Jesus nós podemos ter a garantia de vida eterna. Então é a Ele que os nossos pecados devem ser confessados. Abençoe os nossos parentes, nossos amigos, todos aqueles, meu Pai, que nós amamos e queremos bem. E que o Senhor nos proteja, nos guarde e que neste dia, meu Pai, em que a Igreja de Jesus comemora a ressurreição dele, nós possamos fazer dele verdadeiramente o Cordeiro do Senhor, que tira o pecado do mundo, no caso particular, o nosso. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, ressuscitou o meu Jesus e vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas hoje eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar o dia em que a morte me visitar, com meu Senhor terei vitória, pois lá na glória verei